tarefa não é muito fácil para nós. Os irmãos que vêm aqui à frente sabem muito bem, né? Aqui, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Falar da coisa de Deus, falar de Deus. Falar de Deus para um crente é muito bom, eu gosto de fazer isso. Mas para crente é mais difícil. Mas Jesus ainda nos dá graça nessa noite. Estou um pouquinho limitado, estou meio rouco. Ontem não vigiei e chupei um sacolé lá no meu evento. E hoje amanheci com a garganta inflamada e rouco. Mas creio que Jesus tem misericórdia de nós e vai falar conosco nessa noite. Você crê? Louvado seja Deus. Deixa eu saudar o irmão que apareceu, mesmo atrasado, que entrou no assunto. Apareceu para os irmãos, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, a princípio do capítulo 17. Só que depois nós vamos precisar voltar ao 16, para completar a vida de Davi, que nós vamos falar nessa noite. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como o texto de Samuel 17 é muito extenso, e todo o livro, todo o capítulo fala de Davi e Golias, né? Eu vou ler apenas um versículo, no máximo 2 versículos, que serão, vamos ler o 40 e depois o 49. Amém? Louvado seja Deus. Intercede aí pelo seu irmão, que estou bem limitado aqui. O versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Versículo 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com ela lá atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre a terra, caiu sobre o rosto em terra. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai Celestial, Senhor, nessa noite eu quero te pedir, Senhor, graça, misericórdia, Pai, porque o Senhor conhece as nossas limitações. E eu preciso, Senhor, de Ti nesse momento, não só nesse momento, mas em todos os dias da minha vida. Senhor, eu preciso que o Senhor fale conosco nessa noite, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. E a honra, Deus, e a glória é para Ti. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Bem, como eu disse, né, que eu iria falar de Davi, né? Davi é um personagem muito conhecido, né? E todo crente conhece Davi, a história de Davi, porque Davi se destacou como rei, né? E como guerreiro também. Davi ele estava no campo, né? Exercendo um ofício que era praticamente dado aos escravos, às mulheres, ou até o íntimo da família, um servo. Mas Davi, na sua humildade, Davi estava lá no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. Muito bem. Eu queria conhecer um pouquinho mais de Davi, voltando ao capítulo 16. Voltando ao capítulo 16, que no início vai dizer assim: o Senhor, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo um muro rejeitado, que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e enviar-te-ei a Jessé o telemonitor.
porque dentro dos seus filhos tenho me provido de um rei. Deus aqui já tinha rejeitado a Saul como rei. E Deus já, no seu coração, já havia escolhido Davi para substituir a Saul. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor chega para Samuel agora e fala as mesmas palavras. Samuel, vai à casa do Jessé, lá em Belém, toma o teu vaso de azeite, porque dos filhos de Jessé eu tenho me provido de um rei. Samuel vai e fala para o Senhor: Senhor, sabendo o Saul me matará. Mas Deus fala para ele: você toma uma bezerra na tua mão e chega na casa de Jessé, lá em Belém, e fala: eu vim sacrificar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E assim ele fez. Tomou uma bezerra na sua mão e se dirigiu para Belém, para a casa de Jessé, que é conhecido como Belemita. Entrando Samuel na cidade, os anciãos da cidade tremeram, tiveram medo e foram perguntar a Samuel: é de paz a tua vida? E ele falou: é de paz. Eu vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Em seguida ele foi a Jessé e santificou também a Jessé e seus filhos. E aí relatou para Jessé o que ele iria fazer aqui. Então Jessé reúne seus filhos e chama primeiro Eliabe. Samuel está com uma vasilha de azeite para ungir um rei. Jessé chama Eliabe, ao qual Davi vai com a vasilha de azeite. Aí o Senhor fala: Samuel, não é esse não, Samuel. Louvado seja Deus. Jessé chama Abinadab. Aí Samuel, já ligado com o Senhor, falou: também não é esse. E assim semelhantemente a Sama. E Samuel: também não é esse. E foi passando um a um. E Samuel dizendo: não é este, não é este, não é este, não é esse que eu tenho escolhido. Aí vai e fala: acabaram-se os mancebos da casa. Jessé fala: não, eu me lembrei que tem um pequenininho que está lá no campo, está apacentando as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Davi sempre ocupado. Davi estava sempre ocupado na obra, estava apacentando as ovelhas. Quando não estava apacentando as ovelhas, estava levando lanche para seus irmãos. Depois que foi acontecer uma guerra, e Jessé agora Samuel vai e fala: manda chamar a Davi, porque enquanto Davi não chegar aqui, nós não nos assentaremos à mesa. Enquanto Davi não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. Mandaram chamar Davi. E quando Davi entra, Samuel vai e unge como rei. Irmãos, eu quero dizer com isso: a bênção que Deus tem para você, não importa quantos vai na sua frente, mas a bênção é tua. A bênção era de Davi. Passaram-se 7 filhos de Jessé, mas nenhum daqueles tomou posse da bênção, porque a bênção era de Davi. O que Deus tem para você é para você, ninguém vai tomar não. Você pode adorar a Deus. Toma posse da tua vitória nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer ainda, estamos ainda em Samuel 16, que ao ungir Davi, o Espírito de Deus se apoderou, se apossou de Davi. Aleluia. Irmão, nós também temos esse Espírito. Você pode adorar? Nós também temos esse Espírito de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Davi agora, cheio do Espírito de Deus. Eu vou ler aqui. Aí no capítulo 16.
Quando o Espírito de Deus se apodera de Davi, o mesmo Espírito de Deus deixa Saul, sai da vida de Saul. E agora começa um espírito mau da parte do Senhor atormentando a Saul. Saul não teve mais paz, porque o Espírito de Deus foi retirado dele. Por quê? Porque Saul não agradou o coração de Deus. Mas Davi agradou o coração de Deus. Davi é conhecido o homem segundo o coração de Deus. Está em 1 Samuel capítulo 13 e versículo 14. Um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saul agora é atormentado. Os servos de Saul chegam para Saul e falam: meu senhor, procura um homem que saiba tocar bem, que há de ser que quando ele começar a tocar, esse espírito mal da parte do Senhor vai te deixar e você vai ter paz. Saul vai logo imediatamente, chama o servo e fala: buscar-me um homem que saiba tocar e que saiba tocar bem. Quem é esse homem? Leia aí para você ver. Samuel 16, versículo 18. As qualidades de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Acharam aí? 1 Samuel 16, versículo 18. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor Deus é com ele. Você vê que como Davi era guerreiro, e Davi era um jovem, um adolescente, mas com todas essas qualidades, com todas estas características de adorador. E Davi era um homem humilde, por isso que Deus está agradado dele. Mandavam chamar Davi. Saul pediu para ir na casa de Jessé e trazer Davi, e trouxeram Davi. Acontecia que quando Saul estava atormentado, Davi pegava a sua harpa e começava a adorar a Deus, começava a tocar a harpa com a sua mão, e o espírito maligno saía de Saul e ele sentia paz. Então Davi é esse jovem de qualidade, jovem adorador, jovem que humilde e jovem valente, como você viu, sisudo em palavras. Davi não era de brincadeira. Davi não fazia a obra de Deus de qualquer jeito, como nós vemos aqui. Sisudo em palavras, valente, animoso, aquele que para ele vai dar tudo certo em nome de Jesus. Com ele não tinha dúvida. Também Davi tinha razão para isso. Salmo 89, versículo 20 em diante. Acompanha aí comigo. Salmo 89. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Salmo 89 e 20 em diante. Vai dizer assim: Davi estava onde? Lá no campo, escondido, esquecido, apacentando ovelhas. Mas olha o que Deus fala: ninguém se esconde de Deus, né, irmão? Ninguém se esconde de Deus. Ó, você esteja onde estiver, os olhos de Deus estão sobre você. Diga para Deus que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Aí Deus fala assim, versículo 20: achei a Davi, o meu servo, com o meu santo óleo ungi, com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo
não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. Davi tinha razão para isso. A mão de Deus era com Davi. Deus era com Davi. Então Davi não tinha do que temer. Davi tinha razão para encarar a dificuldade, que nós vamos ver daqui a pouco. Depois disso, agora vem os filisteus e começa agora a guerrear contra Israel. Capítulo 17 de Samuel. A Bíblia diz que os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e Israel no outro monte da banda da Quem, e entre eles tinha um vale. Todos os dias ele saía a peleja, a batalha, e isso aí durou 40 dias. Houve um dia que Jefté chama a Davi e fala com Davi: vai lá no campo, toma aqui pão e leva para os teus irmãos lá no campo e vê como aqueles estão. E Davi assim obedece. Davi larga as ovelhas, um pastoral, guarda, e agora obedece a Jessé e vai lá para a peleja, vai levar a merenda dos seus irmãos. E quando chega lá, Davi se depara com essa situação. Fileira contra fileira, batalhando na guerra. Um desses dias chegou o gigante Golias, que vai e faz um desafio a Israel. E ele fala a seguinte palavra: para que pelejar? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolha um homem que desça a mim para que pelejemos. Se ele me vencer e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, vós sereis nossos servos e me servireis. E nenhum filho de Jessé, dos que estavam na guerra, tinha coragem, nem ninguém tinha coragem de encarar o filisteu. Mas aprove a Davi presenciar aquela situação, e Davi vai e pergunta: o que ele está falando? Então é isso mesmo que ele está dizendo. Ele quer o homem para pelejar. Se o homem vencer eles vão ser nossos servos. Porém, se ele não vencer, nós vamos ser servos dele. Aí Davi fica logo indignado: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Esse Davi, que a mão de Deus estava com ele. Quem é este circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Irmão, se Deus está contigo, por que temer a adversidade? Clama a Ele. Os ouvidos dele estão abertos, mas Ele: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os ouvidos dele não estão fechados para não poder ouvir, e a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59. Precisamos, irmão, confiar no Deus que nós servimos. Davi tinha muita razão para isso. Davi não se curvava a problema, não, porque Davi era íntimo de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi adorava a Deus em todos os momentos da sua vida. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então Davi é aquele adorador que estava sempre adorando, louvando. Deus habita no meio dos louvores. Quer ver? Você está com problemas desses, está curvado, começa a louvar a Deus, adorar a Deus. Você vai acabar esquecendo o problema, porque Deus está ali contigo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Davi era esse adorador. Davi era esse homem de confiança no Senhor. Agora Davi vai e chega, pergunta para outro: o que eles estão falando? Falaram: tem uma palavra. Esse homem aí está afrontando o exército de Israel. O rei falou que vai dar a sua filha para o outro que vencer ele. Ainda vai fazer isento a casa do seu pai. Aí Davi falou: quem é esse filisteu para afrontar o exército de Deus? E isso chegou aos ouvidos de Saul. E Saul manda chamar a Davi. E chega lá, Davi fala as mesmas palavras.
O teu servo não quer pelejar com ele. Estou resumindo, tá? Não está assim escrito assim, estou resumindo. Aí Saul vai e fala para Davi: Davi, contra este filisteu você não pode pelejar. Davi estava desacreditado do pai. E aquele lá no campo ainda tem um ali, um pequenininho, menor. Davi foi desacreditado de Saul e também do filisteu quando teve o encontro. Desacreditado por todo, mas acreditado por Deus. Irmão, não importa se alguém não acredita em você, importa que Deus acredita em você. Amém? Não importa que a mão de Deus esteja contigo. Ele falou que ele está contigo todos os dias até a consumação do século. Ele não nos deixará, não nos desamparará. Ele falou também para Josué, que foi fazer o povo atravessar o Jordão no lugar de Moisés, quando Moisés foi morto. Deus falou para Josué também: eu estou contigo, serei contigo, quando quer que andares. Então somente esforça, tenha o ânimo, não para nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vai, chega aos ouvidos de Saul. E Saul vai, Davi, não. Davi, você não pode pelejar com Golias. Ele é um homem experiente, homem de guerra, desde a sua mocidade. E você, Davi, é uma criança ainda. Você é muito jovem, Davi, não tem experiência, Davi. Davi vai e fala: meu rei, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um urso, e também um leão, e tomava a ovelha do rebanho. E eu fui após ele, tomei a ovelha da boca dele. Ele se levantou contra mim, lancei mão da sua barba e o matei. Assim seria o teu servo a ovelha, um urso como o leão. Assim será a vida desse filho filisteu. O teu servo irá e pelejará por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Está tudo bem. Então vai. Agora vai, Saul pega a sua armadura e coloca em Davi. Coloca lá a couraça. Coloca lá o capacete, o escudo, a espada. Davi começa a dar aquele negócio e começa a querer cair. Começa querendo cair. Davi vai falar: eu não consigo andar com isso. A confiança de Davi não está em armadura. A confiança de Davi não estava na lança. A confiança de Davi não estava no escudo, não estava no capacete. A confiança de Davi estava em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Aleluia. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos, estamos de pé. No nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nesse Deus. Esse Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Esse Deus que é vivo está aqui conosco. Porque Ele falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. E Ele está aqui no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Davi não entra caminhar com a armadura de Saul. Mas Davi vai e tira aquela armadura de sobre si. Davi agora vai para a armadura que nós lemos. Aleluia. 17:49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda, que Jesus também é uma rocha, é pedra. Eu preciso dar com vocês 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 4, que vai dizer: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
pedra era Cristo. Aquela pedrinha, meu irmão, era a mão de Deus usando aquela pedra ali. A mão de Deus pelejando por Davi, ajudando a Davi. Então a pedra é o simbolismo de Cristo. Samuel também, quando estava pelejando, Israel pelejando ainda com os filisteus, lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, quando Samuel vence, quando o Israel vence o filisteu, Samuel pega uma pedra e coloca entre Mispa e Sem e fala: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra de ajuda, que significa Cristo, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito desse simbolismo. Jacó também, quando fugiu do seu irmão, que saiu de Canaã, destino a Padã-Arã, Jacó caminha o dia todo e chega num lugar cansado. Jacó toma uma pedra daquele lugar e põe para sua cabeça. Dorme sobre uma pedra. Ali é como se ele dormir com Cristo na mente dele. E Jacó vai e sonha. E era posta uma escada na terra que ia até do céu. E Jacó via os anjos de Deus subirem e descerem por aquela escada. Ele, acordado do sono, ele vai e diz: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. O que acontece? Aí Davi vai, pega a sua armadura simples, uma funda, uma pedrinha, pegou lá no ribeiro, no seixo, pedrinha, e coloca na funda. E vai e arremessa. Outra coisa, o gigante dele amaldiçoando Davi. Sou eu algum cão, a tu vis a mim com Davi falou: hoje eu vou te dar a tua carne, as aves do céu e as rochas do campo. Davi vai falar: vens a mim com espada e com lança, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tem afrontado. Eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Louvado seja o nome do Senhor. Davi vai, remessa a sua funda e solta. Aquela pedrinha vai de encontro à testa do filisteu, do gigante. E a Bíblia diz que ele cai com o rosto em terra. Louvado seja o nome do Senhor. A confiança que Davi não estava em armadura, a confiança que Davi estava no Senhor dos Exércitos. O Salmo 27 vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos se levantaram contra mim para ver a minha carne, tropeçaram e caíram. Porque Deus derrubava todos os adversários de Davi. Tropeçaram e caíram. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz, nós falamos lá que Deus era com Davi, ainda em Samuel 16, versículo 18, que o servo de Saúl testificou: Deus é com ele. Irmão, Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39 vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo nem morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está diante de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode tentar acusação contra você? Você é escolhido de Deus? Ninguém pode tentar acusação contra ti. Se tua vida estiver na mão do Senhor, vai até tentar, vai até caluniar, mas Deus vai pelejar a nossa guerra, por pelejar a minha. Seja o nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler o texto completo. Romanos 8, versículo 31 a 39. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor está neste lugar, irmão. O Senhor é um Deus onipresente. Aleluia. Ele também é onisciente. Ele conhece a tua vida. Ele conhece o que você precisa. E Ele também é um Deus onipotente que pode todas as coisas. Ele pode entrar na tua causa, Ele pode entrar na tua situação, te dar a vitória, te dar a solução. Amém? Romanos 8, 31 e 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode nos separar do amor de Cristo, desde o momento que nós queiramos ter essa comunhão. Só você que pode separar de Cristo. Só você que pode se separar de Cristo, mas ninguém pode fazer te separar de Cristo. Amém? Precisa querer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Voltando aqui para o texto. Aleluia, glória a Deus. Davi vai e pega uma pedrinha e uma funda. E com essa pedrinha e esta funda, ele vai e derruba o filisteu. Irmão, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisasvis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Deus. É Deus que faz, irmão. É Deus que faz, é Deus que realiza. Nenhuma carne pode se gloriar diante dele. Você tem que glorificar o nome de Deus. Nós temos que dar glória ao nosso Deus todos os dias. Por dormir e acordar. Pelo ar que respiramos, nós temos que glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista vai dizer assim: eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Salmista, esse é o homem segundo o coração de Deus. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Esse é o homem segundo o coração de Deus, que em tudo glorifica o nome do Senhor. Em nenhum momento Davi se exaltou, em nenhum momento Davi falou, eu faço, eu sou. Mas ele falou, o teu servo vai. O teu servo estava apacentando as ovelhas. Sempre o teu servo, esse é um homem segundo o coração de Deus, a humildade de Davi que agradava a Deus, e a disposição também de Davi, que agradava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, agrada ao Senhor. Salmo 37, deleita-te também do Senhor e Ele concederá o que deseja teu coração. O que Ele deseja teu coração nessa noite? Agrada ao Senhor, adora ao Senhor, se deleita no Senhor, que Ele vai conceder o desejo
no teu coração. Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmão, eu entreguei, já sou crente. Irmão, entregar teu caminho ao Senhor, confiar no Senhor em todo o teu coração, como Davi fazia. Entregar o caminho é isso. Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, que essa palavra possa ter a abençoada da sua vida. Amém? Vou parar por aqui. E eu espero que Deus te abençoe ricamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim trazer essa forma para encerrar, porque eu vou estar bem debilitado, não tinha como louvar. Mas vou fazer uma capela assim mesmo, amém? Que vai dizer assim, ó: nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim, todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu